Estamos de volta com o programa Retratos. Hoje conversando com a montanhista e empresária Adriana Gribel. Adriana, nós já falamos de uma série de questões na sua vida pessoal e profissional que envolvem o montanhismo, não é? Mas um detalhe especial que eu queria tratar com você aqui foi justamente o fato de que, com mais de 20 anos dedicados a essa prática esportiva, esse tempo todo foi coroado com um convite muito especial que vocês receberam, né, para poder conduzir a tocha olímpica pelas ruas de Belo Horizonte em maio passado, né? Eu queria saber de você como foi essa experiência, né? Como que vocês reagiram a esse convite, como foi a experiência de conduzir essa tocha pelas ruas da cidade e o que significou para vocês? Foi uma emoção muito grande. Imagino. Porque são poucas pessoas no Brasil escolhidas para isso. É verdade. Né? E a nossa história de montanhismo, por ser uma história inspiradora, que foi escolhida. Né? A Nissan nos convidou e o Comitê Olímpico por achar que fazer montanhismo em família é uma história inspiradora. É verdade. Então foi uma emoção maravilhosa. E eu posso dizer que a tocha, conduzir a tocha, foi a nossa medalha olímpica. Né? O montanhismo não é um esporte olímpico, sim, mas a nossa medalha foi ter essa tocha e ter conduzido ela. E foi a família toda conduzindo? Fomos 4 dos 5 montanhistas, porque como a Mariana não mora em BH, ela não participou da condução da tocha. Então, eu, Eduardo, André e Renato conduzimos a tocha. E até interessante, o André, num momento, comentou que ele ficou tão emocionado porque naquele momento que ele estava com a chama olímpica na mão, ele era a única pessoa no mundo que estava com a chama. É verdade, né? É verdade. E todo mundo focado em ver que naquele momento cada um de nós era o condutor daquela chama, que tem um simbolismo tão importante, né, para a Olimpíada. Maravilhoso. Querida, agora eu queria, já que você tocou nessa questão da família, né, citou até os nomes, o marido, filhos e tal, eu queria agora enveredar por um campo mais pessoal, né? Você é belo-horizontina, né? E eu queria saber, assim, da sua infância que vivida na cidade, quais são as suas melhores lembranças, né, na relação sua com pais, com os seus irmãos, com amigos, as brincadeiras, enfim. Quais são as melhores lembranças que você tem da sua infância? Bom, as melhores lembranças são viagens. Tinha que ser, né? O meu pai e a minha mãe, eles tinham o hábito de, no final de semana, botar a gente dentro do carro e viajar para algum lugar. Nossa, que maravilha! Então, eles sempre elegiam um roteiro e a gente ia fazendo aquilo até ticar todo o roteiro. Então, nós vamos fazer uma temporada agora de cidades históricas. Final de semana, a gente ia para Ouro Preto, passava um final de semana em Ouro Preto. Na semana seguinte, Tiradentes, Mariana, Diamantina. Passou por uma série de cidades históricas. Agora nós vamos fazer Estação de Águas. Então, eles elegiam um tema que agrupasse várias cidades e iam programando as viagens para a gente fazer nos finais de semana. Botava todo mundo dentro do carro e ia embora. Então, era muito bom isso. Era uma forma muito lúdica, gostosa e amorosa de conhecer as coisas, né? Muito. Se eram temáticas, você sabia, saíam de cada viagem dessas com um aprendizado muito grande, né? E conseguia comparar, porque se eu estive a semana passada em Ouro Preto, a semana que vem eu vou para Mariana, já sabendo que também é uma cidade histórica, eu já crio expectativas, porque eu tenho já preconcebido uma ideia do que eu vou ver. Então, era muito bom por isso, era um aprendizado, né, de tudo, de história, de cultura, de geografia, de tudo que pode imaginar, fazendo essas viagens, esses passeios. E o interessante, então, é que você está seguindo essa tradição dos seus pais e fazendo a mesma coisa com seus filhos, né? E eu não tinha percebido antes, né? Hoje eu vejo que foi lá nessa coisa familiar, que deve ter sido de lá que veio isso, né? Provavelmente. Pegar os filhos e fazer alguma coisa de viagem todo mundo junto. Que maravilha. Ainda falando um pouco sobre essa sua vida pessoal, na sua adolescência aconteceu um fato que eu achei muito pitoresco, eu não quero deixar de abordá-lo aqui, né? A sua adolescência foi vivida sob a filosofia, essa influência da filosofia hippie, né?
E você tinha um santo de devoção na época, que depois você fez uma troca, né? Você trocou por um outro santo. Não sei o que eles acharam disso, mas enfim. Ele que me trocou, ele que me escolheu. E eu queria saber que troca foi essa, que santos eram esses e o que essa troca trouxe de desdobramentos na sua vida. Bom, foi assim. Eu elegi São Francisco como meu santo. Por quê? Né? Ele andava descalço, com aquela túnica, gostava dos animais, da natureza. Bem ligado à filosofia dos hippies, né? E bem ligado à minha história. E aí eu escolhi que ele ia ser meu santo, Sim. porque eu achava que ele tinha tudo a ver comigo. E Santo Antônio, que hoje é o meu santo, eu achava que ele era brega, porque Santo Antônio era tido como santo casamenteiro. É verdade. Aliás, então, sofre agruras na mão das mocinhas casadeiras. Então, eu achava assim, que isso? Que santo brega é esse? Meu santo é São Francisco. Eu escolhi porque eu achava ele fashion para o meu estilo de vida. Sim. E aí, um dia, eu comprei um São Francisco para mim. Eu estava viajando em algum lugar, comprei um São Francisco. Quando eu cheguei em casa, que eu mostrei para minha mãe, olha o São Francisco que eu comprei. Ela falou, não, isso não é São Francisco, isso é Santo Antônio. É porque Santo Antônio era franciscano, né? E aí eu falei, as mesmas que isso, roupas. mãe? Ele está de túnica, o cordão amarrado na cintura, de chinelinho franciscano ou descalço, não sei. Isso aqui é São Francisco. Não, São Francisco está sempre com os passarinhos, ele é mostrado assim, e Santo Antônio com o lírio e com o menino Jesus no colo. E eu tinha comprado um Santo Antônio. Eu fiquei desapontada, falei, que isso, não é? Esse santo é brega. Eu falei, que coisa. Aí comecei a estudar sobre Santo Antônio, eu queria entender por que ele tinha vindo. E aí comecei a estudar, comprar biografias de Santo Antônio, para entender um pouco de Santo Antônio. E aí depois, 20 anos atrás, o meu pai morreu. E o meu pai está enterrado no cemitério do Bonfim, num lugar meio perigoso, que é num canto. Uhum. E a mamãe sempre falava, não vai lá no final de tarde, porque tem muito risco de assalto. Muita gente fica escondida atrás dos túmulos, esperando mulher sozinha para ser assaltada. Sim. E aí um dia eu me peguei lá no final de tarde, nesse horário perigoso. Eu falei, ai meu Deus, eu sou um alvo ótimo para um assalto agora. Estou aqui no morro, num buraco do cemitério. E aí comecei a andar e ver vários Santo Antônios nos túmulos e eu comecei a me sentir protegida, porque eu só via ele. Sim. Eu via e eu sentia que ele estava ali para cuidar de mim. Aí virou seu santo de devoção. Aí virou, falei, ele que me escolheu. Falei, pronto, ele que me escolheu. Onde eu ia passando, ele foi me protegendo. Ai, que legal. E aí comecei a estudar muito sobre ele. Todas as vezes que eu vou a Lisboa, eu vou à casa onde ele nasceu, que hoje está construída uma igreja. Lá tem um museu e uma biblioteca, uma livraria, e eu estou sempre comprando coisas novas, livros novos, vídeos. E aí eu descobri a beleza da história dele, não pelos milagres ou por essa história de casamenteiro, que nem aparece isso na biografia, mas pela eloquência dele e da palavra e de saber usar o argumento certo para conseguir mostrar para as pessoas a mensagem que ele queria passar. Certo. E aí que eu vi, eu falei, gente, esse cara é bacana demais. Esse é meu santo. Que bom que ele me escolheu. Eu tenho muita admiração por isso. Pelas pessoas que conseguem usar as palavras de forma apropriada, usar os argumentos certos. De forma verdadeira, né? Sincera, né? Coerência, sabe? Verdadeiro. E aí eu falei, realmente, é ele que tem a ver comigo. Que bom que ele me escolheu. Ah, que maravilha. Querida, infelizmente a gente está chegando ao final do programa, mas como nós falamos tanto de montanhismo, o montanhismo acaba permeando todas as suas ações, eu queria finalizar com uma pergunta também envolvendo o montanhismo, que é o seguinte, eu li sobre uma declaração que você deu que eu achei muito interessante, que é sobre a forma que você faz a mochila quando você vai viajar, e o aprendizado que você tem desse processo, o aprendizado e o desapego, né, que você tem durante esse processo. Eu acho que essa sua forma de ver esse processo é muito interessante, é um ensinamento para a nossa vida diária também. Queria que você falasse um pouco disso, o significado de se fazer uma mochila para uma viagem que oferece tantos riscos como essa dos montanhismos. Bom, ao fazer uma mochila, a gente tem que colocar ali dentro tudo para a nossa sobrevivência naquela montanha em questão. Então, a primeira vontade é pegar tudo que a gente tem no mundo urbano e jogar ali dentro. Sim. Só que a gente tem a limitação de peso. Exato. Né? Então, esse exercício de escolha e de desapego
E saber escolher só o que é essencial para a nossa sobrevivência é um exercício muito bonito, porque a gente deixa para trás tudo que a gente tem nesse mundo urbano, mas tem que levar o que tem de mais essencial para aquilo que a gente resolveu fazer. Naquele momento, a mochila é a minha casa. Tudo que eu preciso é ali que eu vou buscar. Então, as roupas adequadas para aquela expedição, os equipamentos. E nada em excesso. E nada em excesso, porque eu tenho um limite de peso para carregar, senão eu não consigo. E nada em escassez, porque também eu posso sentir falta de alguma coisa que vai ser útil para a minha sobrevivência. Sem dúvida. Então, esse exercício de escolha é um aprendizado muito grande. Oh, querida, muito obrigado pela sua presença aqui mais uma vez, pelos ensinamentos todos, Que isso, eu que especialmente por compartilhar conosco todo esse aprendizado advindo dessas experiências com o montanhismo. Eu fiquei encantado com essa história, viu? Obrigada. Muito obrigado, espero que você consiga continuar nessa trilha, envolvendo cada vez mais pessoas nesse processo de silêncio, de aprendizado, de integração, né? De solidariedade, enfim, de humanidade, né? No final das contas. Muito obrigado, viu? Obrigada. Bem, o programa Retratos de hoje chegou ao fim, mas se você quiser sugerir entrevistados ou enviar comentários, entre em contato com a gente pelo e-mail retratos@tvhorizonte.com.br. Curta também a nossa página no Facebook. Nela você pode acompanhar notícias, sorteios e fotos dos nossos convidados. Semana que vem, nós temos mais um encontro marcado aqui pela TV Horizonte. E eu espero você, hein? Grande abraço!